Boa noite para todo mundo. Hoje dia 11 de agosto de 2023 e vamos para o resumão não, para os destaques da semana, minha gente. Eu aqui num lugar completamente diferente, tive que fazer um bem bolado aqui com meu notebook e meu celular para poder fazer o vídeo para vocês, mas de qualquer forma, não abro mão de fazer o fechamento até para mim, inclusive, para vocês aí em relação a tudo que aconteceu, para a gente começar na semana que vem com tudo zerado, né? Estou aqui direto de Riviera, eu coloquei nos stories aí para vocês verem. Dia lindo, graças a Deus, respiração muito melhor. Mas vamos falar do que interessa e vamos para os destaques da semana. Bom, como vocês podem ver, minha gente, as bolsas essa semana terminaram azedas, todas elas no negativo. Destaque de negatividade aí principalmente para a bolsa da China, né, que sofreu muito com, primeiro, os indicadores econômicos de lá, balança comercial, PPI, CPI, dados de empréstimo que saiu no dia de ontem por lá, que vieram todos muito ruins, mostrando uma economia extremamente fraca, e também porque tivemos a surpresa aí de uma nova empresa incorporadora por lá não pagando as suas dívidas, dando um default aí nas suas dívidas de debêntures, que é a Country Garden, que seria uma próxima Evergrande, quem sabe? Pois é, mais uma preocupação para os mercados aí. De qualquer forma, tivemos mais notícias ruins do que boas essa semana, tá? Porque além dessas notícias ruins que nós tivemos lá na China, nós tivemos o rebaixamento de 10 bancos lá dos Estados Unidos, o rebaixamento da nota, né, de 10 bancos lá dos Estados Unidos essa semana pela Moody's, né? Nós tivemos também, enfim, nós vamos falar já de dados de inflação aqui no Brasil, dados de inflação lá nos Estados Unidos, a nossa ata do Copom, enfim. Sei que, no geral, bolsas no mundo inteiro, como vocês podem ver, no negativo. Quando a gente olha para o dólar, minha gente, o dólar já não foi tão unânime assim. Nós tivemos o dólar fechando positivo com 0,6 de alta aqui no Brasil e também na sexta DXY fechando no positivo, diferente, por exemplo, do México, tá? Mas o México, minha gente, vale destacar que hoje ele praticamente caiu sozinho, né, no mundo inteiro, porque ontem por lá teve decisão de política monetária e o Banco Central mexicano não começou seu ciclo de queda. Então, se ele ainda não começou seu ciclo de queda, o México não começa a se tornar menos atrativo para o carry trade. Então, hoje, o dólar caiu um monte lá no México, corroborando aí para ele fechar a semana no negativo. Mas, de qualquer forma, minha gente, 0,23 é muito pouco, tá? Talvez, num cenário mundial de dólar em queda, o peso mexicano estaria muito mais valorizado, mas não foi o que aconteceu. Como a gente pode ver, tivemos dólar positivo no DXY, que representa aí o dólar no mundo praticamente, e aqui no Brasil não foi diferente. Bom, por fim, commodities no positivo, eu quero fazer só um adendo aqui em relação ao minério de ferro, que é o seguinte, minha gente. Todas as vezes que eu faço a apuração da semana para vocês, eu pego da última sexta até hoje, né? De sexta a sexta, ou se foi feriado num dia antes, ok? Só que no caso do minério de ferro, como teve rolagem de contrato por lá, existe um degrau muito grande de um contrato para o outro por conta do vencimento. Então, especificamente na apuração deste vídeo, o minério de ferro eu peguei o dado de segunda-feira. Então, é segunda contra sexta, tá? Porque se eu pegar da sexta passada para agora, vai ter uma queda absurda aí que não representa, de fato, toda a negociação. A realidade, é um fator muito mais técnico aí do que da negociação do contrato do que qualquer outra coisa. Então, especificamente para hoje, eu peguei o minério de ferro dessa forma. Ok? Mas vamos lá, vamos para os gráficos, né, minha gente? Bom, como vocês podem ver, o nosso Ibov aqui, lembrando que eu sempre vou trazer o mês pra gente ter uma visão de mês, mas o quadradinho amarelo é a semana, tá? Então vamos lá. Essa semana, a gente começa a semana aí com o Ibov desanimado, por causa principalmente de dados de balança comercial que saíram na China, que vieram muito ruins, que saíram aí no domingo à noite, não sei se vocês recordam, mas dados de importação e exportação, todos os dois vieram ruins. E importações ruins, mostrando que a economia da China está indo de mal a pior, né? E exportações ruins, mostrando que o mundo também não está muito bem, não é? O mundo não está demandando da China. Bom, então nós já começamos a semana meio desanimados aí. Quando é na terça-feira, minha gente, eu não sei se vocês se lembram no resumão que eu expliquei pra vocês, mas o mercado estava azedo. Principalmente porque teve o rebaixamento dos bancos lá dos Estados Unidos, pela Moody's, e a Itália, o governo italiano do nada criou um imposto em que no primeiro anúncio o mercado entendeu que seria de 40% para instituições financeiras, o que azedou os mercados da Europa também. Obviamente que a gente foi contaminado por isso, tá? Então, mercado na terça-feira abre em queda pesada e se recupera ao longo do dia, mas de qualquer forma
mercados negativos no mundo inteiro acabam contaminando o nosso aqui. Vale lembrar que na terça-feira que também a gente teve a ata do Copom, mas não trouxe nada de diferente, né? Ele tentou deixar muito claro que o próximo corte de juros é de 0,50 para que o mercado não comece a precificar 0,75, mas isso não adiantou de nada, né? Nós vamos lá. Quando vai na quarta-feira, os mercados refletem aí o desânimo do CPI chinês, que veio fraco também. Tanto os dados de inflação ao consumidor quanto de inflação ao produtor na China vieram fracos, corroborando aí que a economia da China não está surpreendendo ninguém aí positivamente, tá? Na quinta-feira, minha gente, a gente teve o CPI dos Estados Unidos, que vem um pouco melhor do que o esperado, mas nada demais. Vale lembrar que serviços e moradia acabaram subindo um pouquinho, muito pouquinho, o que na verdade só reforçou aí para o mercado de que a manutenção dos juros na próxima reunião de política monetária nos Estados Unidos deve ser o que vai prevalecer, tá? Por fim, minha gente, dia de hoje, o que nós tivemos hoje? Saiu o IPCA aqui do Brasil, tá? E o IPCA nosso, ele piorou, ele veio pior do que o número cheio, tá? Ele veio pior do que o mercado estava esperando e pior do que o último dado. O mercado já esperava uma piora, mas não tão grande assim, tá? Eu fiz a análise do relatório completo, só que como eu tô sem minhas ferramentas, eu tô no notebook aqui, eu não vou conseguir fazer isso pra vocês hoje. Mas se vocês tiverem interesse, que eu faça a análise do relatório, igual eu sempre faço, todo mês eu faço pra vocês aqui, do CPI, do PMI e do IPCA. Eu posso fazer no próximo vídeo, de repente na agenda econômica no domingo, porque eu acho que eu já vou estar com o meu computador normal aqui para fazer para vocês. De qualquer forma, o que vale ressaltar em relação a esse dado de IPCA? Bom, ele veio pior do que o esperado, o valor cheio veio. Mas o que interessa principalmente para o Banco Central brasileiro? A inflação de serviços, o núcleo da inflação e a difusão, tá? Então vamos lá, o núcleo da inflação caiu, ponto positivo. Por mais que o valor cheio tenha subido, o núcleo caiu, que é para onde o Banco Central brasileiro olha, ponto positivo, ok? Além disso, a difusão caiu. O que é a difusão, Fernanda? É o quão espalhada a inflação está pelos segmentos. Quanto mais espalhada, pior, né? Porque quando ela está concentrada, a atuação fica talvez mais fácil de solucionar o problema, né? E a difusão caiu, ou seja, a inflação está menos espalhada na economia brasileira. Ponto positivo. E a inflação de serviço subiu muito pouco esse mês. Mais um ponto positivo. Ou seja, minha gente, por isso que vocês têm que analisar o relatório e não só tirar conclusões em cima do número bruto. Então, assim, a inflação veio pior do que o mercado esperava no valor cheio? Sim. Não é muito bom isso, mas quando a gente olha para esses fatores que são primordiais e que são de interesse do Banco Central brasileiro para a condução da política monetária, os números são bons, tá? Tanto que ao longo do dia o mercado precificou um corte, uma parte do mercado, mas assim, uma parte do mercado precificou aí um corte de 0,75 base points na próxima reunião de política monetária daqui do Brasil. Difícil de acontecer? Sim, mas um corte mais agressivo é o quê? Bom para a bolsa e ruim para o dólar, porque aí acelera ainda mais o desfavorecimento do carry trade para a gente aqui. Por isso que a gente teve bolsa positiva e o dólar também positivo, quando essas análises foram feitas, que eu expliquei para vocês, ok? Bom, então vamos lá. Então, explicado o IPCA hoje aqui do Brasil, nós tivemos inicialmente essa análise. Porém, ao longo do dia, saíram indicadores lá nos Estados Unidos, como o PPI, que é a inflação ao produtor, que veio pior do que o esperado. Isso deu uma zedada nas bolsas lá fora. Tá? Dados de inflação de Michigan, a expectativa de inflação melhorou, o que é um ponto positivo, porém a confiança do consumidor caiu. Então, no final das contas, nós tivemos nos Estados Unidos hoje dados mistos, mas mais para negativo do que para positivo, o que fez com que as bolsas dos Estados Unidos não engatassem uma alta hoje forte que pudesse corroborar para a alta da nossa bolsa. Então, no final das contas, minha gente, a gente tem a nossa bolsa praticamente neutra no dia de hoje, tá? Nesse gráfico que vocês podem ver aqui, na verdade eu não peguei ele exatamente do final do dia, mas o Ibov sobe um pouquinho, mas ele fecha praticamente dentro da estabilidade no dia de hoje, tá? E embaixo, minha gente, nós temos o gráfico do dólar, tá? E eu fiz questão de deixar marcadinho ali um gap de alta que o dólar teve na semana passada, do dia 2 para o dia 3 de agosto, que foi justamente o Copom. Tá, então o nosso dólar é como se ele mudasse de patamar de negociação depois de um corte de 0,50 base points aqui pelo Banco Central brasileiro, ok? Mas ele se mantém nesse patamar.
Ele já também não tem mais motivação nem tanto para continuar sua alta, quanto para queda. Tanto que vocês podem ver que ao longo da semana ele subiu, caiu, e no final das contas fechou com uma alta de 0,6, fechou. Mas é como se o dólar tivesse sido negociado agora num novo patamar. Um patamar em que o ciclo de corte de juros do país iniciou. Ok? Bom, então nessa visão geral, espero que vocês tenham relembrado, né, a semana, entendido a análise do IPCA de hoje, que isso é muito importante, tá, minha gente? Eu reforço, a gente tem que analisar os números por trás do que só o Investing coloca, eu já tinha falado isso aqui pra vocês e eu reforço isso, tá? E é isso, então, sim, só pra fechar aqui, vamos lá. Empresas que mais subiram essa semana na nossa bolsa foi a Educ, Happy Vida e Alpargatas, como vocês podem ver. E as que mais caíram, Soma, Pets e Melios. Vale lembrar que essa semana nós tivemos balanços de várias empresas que inclusive corroboraram para essas altas e para essas quedas aqui. E eu só destaco aqui que os balanços de bancos dessa semana aqui do Brasil foram muito bons. O balanço de Itaú, que começou a semana aí, o balanço de BB Seguridade foi bom, o balanço de Banco do Brasil foi muito bom, inclusive surpreendeu muito positivamente. Então tivemos pelo menos um cenário de balanços de bancos positivos essa semana aqui, ok? Bom, mas é isto. Desejo a todos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Se gostaram do conteúdo, considerem dar um like, manda para as pessoas se manterem atualizadas. E eu permaneço aqui à disposição esse final de semana. Vou curtir uma prainha, porque ninguém é de ferro. Um beijo e bom fim de semana para todo mundo. Tchau, tchau.